Bom dia, bom dia. Vamos ver quem vai chegar. Estamos falando dos seus seguidores que você iniciou um vídeo. Vamos ver quem vai chegar. Vamos ver se vai funcionar. Sempre tem uma reserva aqui no Instagram, não, no YouTube, caso eu não consiga salvar o vídeo, né? Então, sempre tem uma reserva aqui, tá gravando nos dois. Vou esperar quem vem para começar essa aula. Uma aula bem legal. Silvia, bom dia, Silvia. Primeira a chegar aí, companheira, vou falar de criatividade feminina hoje. Vou esperar ver se entra mais alguém. Vou começar falando da carta do dia, né? A carta que saiu para essa aula, que tem tudo a ver com o que vai ser dito aqui sobre criatividade. Tem muita relação e é isso. Bom, meninas, vou começar. Então, a carta de hoje que saiu é a carta da Imperatriz. Mostrei nos stories ontem pra vocês e vou mostrar hoje essa carta. Gente, minha unha tá tão feia. Ó, tava passando acetona. A carta da Imperatriz, né? No tarô, essa carta, ela fala muito a respeito da criatividade, pois é o poder de criar que toda mulher tem como a coisa mais valiosa da mulher. Bom dia, Luísa. Como a coisa mais valiosa da mulher. Então, é o poder de criar. Eu acho que essa carta, ela veio muito de encontro, né? Tô falando da carta da Imperatriz, Luísa. Essa carta veio muito de encontro com o assunto que eu vou falar hoje. Eu tirei uma carta ontem, né, para saber da energia dessa aula. E essa carta é a representação de todo o poder criativo da mulher, né? Então ela tá gravidinha ali e representa a fertilidade, não só de um bebê, mas a fertilidade de ideias, né? De tudo que a mulher pode criar, que é inato de cada mulher. A gente já nasce com todo esse poder criativo. Então, o que é, né, a criatividade? Pra gente começar a entender mais assim. A criatividade, ela vem da palavra do latim criare, né? E é a habilidade de criar ou produzir algo onde antes não havia nada. Então, quando a gente tem um filho, por exemplo, é exatamente isso. Onde antes não existia nada, no útero escuro, a gente cria alguma coisa, tá? Ela é uma habilidade, né, mutante. Por quê? Porque ela não se limita a só uma coisa. Então, a criatividade, na verdade, ela tá nas ações, ela tá nos nossos pensamentos, ela tá em muitas coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Então, se a gente começar a prestar atenção, realmente, a gente consegue observar que a criatividade é mutante e ela se expressa em diversas coisas, tá? Desde as coisas mais elaboradas, as coisas mais simples. Então, por exemplo, quando você simplesmente coloca um tempero novo na comida que você tá fazendo, você pode relacionar isso à criatividade, tá? Veio de algum lugar aquela sua vontade, uma vontade de criar algo novo, criatividade, tá? A criatividade, ela é algo que ela só se desenvolve com base no amor. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente precisa a todo tempo ser gentil e amoroso conosco mesma. Não sei nem conjugar esse verbo. Com a gente mesma. Então, assim, a gente tem que se tratar com amor. Porque só a partir daí a gente consegue desenvolver e deixar a nossa criatividade fluir, tá? É essencial. E o mais importante, né, para começar essa aula, que eu quero dizer é que a criatividade não é um movimento solitário, né? A criatividade, ela alimenta tudo que ela toca. Por isso que a gente se inspira nas pessoas. Então, quando a gente olha uma pessoa que a gente acha de fato criativa, que está fazendo um trabalho legal, a gente se inspira nessa pessoa porque aquela vontade de criar da pessoa toca a gente, né? Então,
É por isso que a criatividade é o que a mulher tem de mais valioso, porque ela consegue nutrir o interno e o externo da mulher em todos os aspectos, tá? Ela nutre a mulher no físico, ela nutre a mulher no mental, no emocional, no espiritual, e dependendo para onde você direciona a sua criatividade, também nutre no econômico, tá? E para ela acontecer, né, pra gente se sentir criativa, a gente só precisa dar espaço para que a nossa criatividade flua, né? E como que a gente sufoca o poder criativo? Eu vou vir falar bastante disso hoje. E assim, criatividade, teoricamente, a gente sabe o que é, né? O poder de criar fica muito claro. Mas como que a gente sufoca isso? Porque hoje muitas pessoas não se sentem criativas, né? E falando de mulheres, a gente vai ver aqui nessa aula o porquê que isso acontece, né? Bom dia, Ani, bom dia, Fabiola. O porquê que isso acontece. Então, a primeira coisa, se a gente sufoca a nossa capacidade criativa, ela recua. Então, se ela não acha por onde sair, ela recua. Ela não vai forçar uma saída, tá? Então, ela vai recuar, ela não consegue sair, então ela vai ficar paralisada. Então, o que é ideal, né? E que nem sempre acontece. O ideal é que a gente não represe o nosso poder criativo, né? Que a gente deixe o nosso poder criativo fluir. E como que a gente represa, né? Como que acontece esse sufocamento, esse represamento do nosso poder criativo? Bom dia, Jéssica, e bom dia, Ká. Como que acontece, né, o represamento do nosso poder criativo? Primeira coisa, isso eu acho que todo mundo que tá aqui já passou, são os complexos. Então, a primeira, sabe essa coisa assim, ai, não consigo, não dá pra fazer, não tenho como fazer, não sei fazer, isso é o que represa a nossa criatividade. E quando eu falo em represar a criatividade, não é represar a criatividade só naquele aspecto, é no poder de criar, tá? Então, os complexos, eles fazem isso. E o que a gente precisa perceber, gente, isso a gente tem que ter, assim, muito consciente, né? Porque senão a gente acaba perdendo e deixando a coisa se levar. Os complexos, principalmente o de inferioridade, de incapacidade, eles têm uma atração imensa pelas melhores ideias. Então, geralmente, aquela ideia que você, sabe, deu até aquele, veio aqui assim, ó, subiu. Você fala, nossa, essa ideia é muito foda. Vem o complexo e fala, foda o quê? Foda, coitada, nem... Isso como que eu posso dizer? É uma característica de todas as experiências que a gente vive, porque, gente, a gente carrega um monte de coisa aí, vamos falar bem recente, desde a Inquisição, né? Não é fácil ser mulher. Eu fiz um post até esses dias atrás, porque assim, tem que ter muita coragem para ser mulher. Então, quando vem esse sufocamento, a gente muitas vezes se entrega. E se entrega naquela assim, ó. Ah, mas se fulano falar que é legal, então eu vou fazer. Mas se fulano quiser, ou a cicrana quiser comprar, então eu vou fazer. Mas se, a gente se entrega ao si. E isso é um complexo que abafa a nossa criatividade completamente. Ah, então se acontecer isso, eu vou fazer porque daí tá aprovado. Ah, mas se a fulana falar que é legal, eu vou fazer porque daí é legal. Ah, mas quem nunca passou por isso, gente? Eu já passei por isso. Várias vezes eu precisei da opinião do outro, né? E aí o outro vem, joga um balde de água fria e a gente se fode, porque o negócio que a gente ia fazer era mega legal, só que a opinião do outro acabou com a nossa ideia, com a nossa criatividade, né? Então é isso, tá? A primeira coisa que acaba com o nosso poder criativo, com o nosso fluxo de criação, são os complexos.
A segunda coisa que a gente pode falar aqui, né, que atrapalha o nosso poder de criar, o excesso de responsabilidade. Sou muito assim, então deixe de ser assim, tá vendo, né? Que abafa o que você pode fazer de melhor, porque geralmente, e é muito fácil a gente entender. Gente, imagina, você tem uma puta de uma ideia, né? Um negócio puta legal. E aí você decide que você vai fazer aquilo, só que você nunca viu aquilo, ou nunca ninguém fez do jeito que você quer fazer aquilo. É óbvio que dá essa balançada. E a gente se entrega ao si. Por quê? Porque o complexo, e eu vou falar isso na parte que chega na cultura, né? O complexo, ele vem pra abafar a gente. Gente, olha a minha unha. Não deu tempo de tirar tudo. Ele vem pra abafar a gente, né? Porque desde muito tempo, pra ser mulher e colocar as nossas expressões no mundo, precisava de muita coragem. Vou abrir só um parênteses aqui pra vocês. Não sei se vocês viram meus stories ontem, e eu tô fazendo um curso sobre pombagira. Já falei aqui algumas vezes que eu não tenho nenhuma religião, muitas coisas me interessam. E eu achei muito interessante o que ele falou, o porquê. Olha só, gente, as pombagiras começaram a chegar no Brasil, né? Porque elas não vieram da África, elas se manifestaram aqui no Brasil mesmo, dentro da religião Umbanda, que nasceu aqui no Brasil, na década de 40. Na década de 40... as mulheres tinham que ser recatadas e do lar, não é? Então a mulher tinha que ser mulherzinha, bonitinha, não tinha tanto espaço. E o arquétipo pombagira, ele vem para extravasar o que está dentro de você. Ele é relacionado a desejo, motivação, vontades, né? Então imagina que uma mulher que ia talvez para um terreiro de Umbanda, ela tinha toda aquela gargalhada, toda aquela vontade de falar palavrão, tudo aquilo dentro dela, e ela só conseguia expressar quando ela estava incorporada, né? Então, para vocês verem o tanto que a gente já sofreu com isso, de ter que guardar, ter que, ficar ali quietinha e sufocar o que é o nosso melhor. E isso a gente vem carregando mesmo que inconsciente, tá? Então excesso de responsabilidade é uma das outras coisas que sufocam, né, o nosso poder criativo. Então, porque assim, quando você tem um excesso de responsabilidade, você não tem como fazer pausas. E aí não tem jeito, né? Porque pausas criativas são necessárias, tá? Outra coisa, quando você tem excesso de responsabilidade, você não tem espaço para improvisar, porque tem que estar tudo ali. Bom dia, Janes, Sarinha, exatamente, nunca parei para pensar nisso. Pois são coisas que a gente não pensa, na verdade, né? Então, assim, quando a gente tem muita coisa para fazer, quando a gente tem muitas responsabilidades, não tem tempo para ter criatividade. E foi por isso que a aula passada, uma das coisas que eu falei muito foi sobre essencialismo. Então, quanto mais a gente enxuga, né, o que tem dentro da nossa realidade, mais a gente consegue produzir melhor, né? Criar de uma maneira mais autêntica, criar de uma maneira mais livre, porque você deixa a sua criatividade vir, né? Então, excesso de responsabilidade não te permite pausas criativas, e pausa para você criar, você tem que ter pausa, e não te permite improvisos. E, gente, quer mais criatividade do que quando a gente improvisa? Que vem um negócio que você fala assim, gente, como que eu pensei nisso? Né? Que você, sei lá, quem nunca costurou aí com uma linha que não tinha nada a ver e ficou legal? Quem, tipo... Gente, eu queimei o bolo, chorei, eu contei isso pra vocês, que eu chorei um tempão, fiquei com olho de hambúrguer por causa do bolo. Depois coloquei o bolo na taça com chantilly, morango, e todo mundo queria mais o bolo, ficou melhor do que fosse só o bolo. Então, assim, esses improvisos, quando tá tudo tão cheio, a gente não consegue lidar com isso, não tem como, né? E aí volta, uma outra coisa é a cultura, que aí eu tava falando pra vocês, né? Não tem... A gente precisa, meninas, de rede de apoio para ser criativo. Precisa, sim, de um amigo, precisa, sim, da família, precisa, né? De alguém falando para você
que aquilo ali é para você ir para frente, não que é válido ou não, mas que vá para frente, tá? Vá para frente, faça, externaliza o que tá dentro de você. Não, a questão aqui não é a aprovação do outro ou não, mas é a questão de você conseguir se apoiar no outro, né? Em respeito daquilo que você está fazendo. Os improvisos são ótimos, e são pura criatividade, né? Muitas vezes nós somos ensinadas a não manifestar o que nós temos dentro. E vem muito conectada com esse arquétipo da pombagira que eu falei pra vocês. Quando que uma mulher lá na década de 40 podia gargalhar, usar saia, mostrar o ombro e fazer? Não podia. E isso é parte, né, da nossa essência, que é parte do que faz a gente criar. Se a gente não pode expressar isso, a coisa tá aí abafada, represada, tá? Falta de substância nas coisas. O que isso quer dizer? A gente, às vezes, se engana, porque a gente começa assim, mas vou fazer esse cursinho aqui, tá bom, né? Vou fazer essa aulinha ali. Legal também, vou fazer. Que substância que tem nisso? Você tá se enganando, porque daí assim você fala, que chato, né? Ficar fazendo aulinha, cursinho. Você não tem aquele tesão de fazer o que você quer fazer. E isso é se enganar, gente. Fazer as coisas na superfície, entendeu? Falta de substância nas coisas que a gente faz. Isso represa a nossa criatividade, porque a gente tá achando que a gente tá arrasando, porque tá fazendo a aulinha, o cursinho e o que for. E na verdade a gente tá ali só, sabe? Nossa, eu já até sei isso daí. Por que eu tô fazendo aqui, né? Eu não consigo falar nem para quem é próximo. Então, aí tem que saber o porquê, né? Seria legal uma terapia aí pra ver o que acontece que você não consegue falar, porque suporte é importante. Então, a gente se ilude nessas coisas de, eu vou fazer mais uma aula. Talvez no Instagram, porque como eu tô no digital, tem muita coisa, né? Então, vou fazer mais uma aula no Instagram. Vou fazer mais um curso, tá? E aí você tá se iludindo que você tá aí na sua vida criativa, quando na verdade você não está criando nada. É mais um jeito de você abafar a sua vida criativa, né? Porque você tá dando aí, deixando como se fosse responsabilidade do outro, ou do outro não, mas colocando essa ilusão pra você, tipo assim, eu tô assistindo aqui um curso, tô usando minha criatividade. Não, isso não tem substância, tá? O poder criativo, mulheres, ele se dá na combinação de todas as coisas, né? Então, que nem eu falei aqui no comecinho, o simples fato de você pôr um temperinho novo na sua comida porque você quer mudar o gosto, é criatividade. Você tá criando algo novo. É a habilidade de criar algo onde antes era vazio. E aí a gente pode colocar ou criar algo onde antes não existia aquele algo. Isso é criatividade, né? A gente manter esse fluxo aberto para a criatividade vir e aflorar é um desafio natural e constante. Por quê? Porque tudo, principalmente na sociedade que a gente vive hoje, tudo à nossa volta contribui para a gente sufocar a nossa criatividade e não se expressar, né? E isso traz uma deformação para o nosso potencial, porque a gente não está habituado a colocar as nossas ideias no mundo. E aí, o que acontece? A gente distorce o nosso potencial e a gente começa a pensar, nossa, olha só aqui a dica assim para você saber se você tá com o potencial distorcido ou não. Será que eu consigo? Você começa a se questionar, nossa, mas será que eu consigo fazer isso? Gente, mas será que eu posso fazer isso? Será que vai dar certo? Você começa a se questionar a sua capacidade de agir e de pensar. E aí a gente não tá falando da capacidade de realizar alguma coisa. A capacidade de agir para realizar alguma coisa. Você nem age. Você fica travada no negócio. E isso é um sinal enorme que o seu potencial
está distorcido, né? Você não está olhando com os olhos da realidade para a sua capacidade de fazer as coisas, tá? E então, essas são algumas das formas que a gente reconhece ou que a gente abafa, a gente reconhece que tá abafado, né, que tá preso, represada a nossa criatividade, ou que a gente abafa a nossa criatividade. E aí, como que a gente faz para trazer isso de volta, né? São coisas que a gente precisa treinar para começar a acontecer. Então, a primeira coisa, a gente tem que treinar a aceitar elogio. E, de verdade, sem aquele negócio de nossa, que legal isso que você fez. Não, imagina, legal nada. Ou se não, nossa, que legal isso que eu fiz. Nossa, muito legal mesmo. Não, ouvir a realidade e acolher aquilo para você. Isso é uma das maneiras, tá? Porque o que acontece? Como os complexos negativos, eles gostam das melhores ideias, se você olha para o seu trabalho ou para o que você está criando, e pode ser qualquer coisa, recebe um elogio e você consegue reconhecer aquele elogio naquilo que você está criando, aquilo é verdadeiro. Então, aquele complexo ele já vai ter que ficar um pouco mais em silêncio ali. Então, receber é um treino, gente, não é fácil. Então, receber os elogios de verdade por aquilo que você está fazendo, está criando, é um dos caminhos para você resgatar, né, a sua criatividade, o seu poder criativo. Outra coisa, ser sensível. Por quê? Porque a criatividade, ela é a capacidade de sermos sensíveis a tudo que nos cerca. Então, entre tudo isso que cerca a gente, né, entre tantas coisas que nos cercam, o que você consegue combinar sentimentos e pensamentos e criar uma expressão? Como assim, Maíra? Se você for pensar num quadro, por exemplo, aquele quadro, vamos pensar aí nos grandes pintores. Aquele quadro é uma expressão de um sentimento e de um pensamento daquele pintor, tá? Então, ele conseguiu organizar ali sensivelmente o que ele sentiu e o que ele pensou e consegue expressar. E isso se dá em todas as áreas da nossa vida, né? Se você consegue pensar, sentir, organizar, você expressa. E o que é importante aqui, gente? O importante é ser um de cada vez. Não é para você expressar só uma coisa. Não, mas uma coisa de cada vez, né? Eu gostei muito desse exemplo do quadro, porque se você for pensar, geralmente os pintores pintavam um quadro de cada vez, né? Quando alguém ia posar e ele colocava o que tinha que colocar, eles ficavam ali naquela coisa, fazendo aquilo, porque pensamentos e sentimentos tinham que estar organizados para uma expressão nascer, né? Então, essa sensibilidade de tudo que está em volta da gente é bem importante. Porque, por exemplo, hoje, a gente vive uma atmosfera super pesada, né? Então, assim, a gente tem que ter sensibilidade para conseguir tirar de tudo isso que a gente vive algo que nos incentive a criar alguma coisa, independente para qual propósito seja. Nossa, que ponto importante. Agora fez sentido o que é receber elogio. Sim, porque não é só falar, ai, que bonito. Não, gente. Entendeu? Pensamento e sentimento para criar uma expressão. Isso mesmo. É aí que vem a gente se sensibilizar, né? Ser sensível. Junto com o ser sensível, vem o ser selvagem, né? O que é o ser selvagem? É ter liberdade criativa. É deixar que a sua criatividade venha, mesmo que alguém fala, nossa, que ridículo. Gente, quantas vezes
ou você mesmo, ou alguém falou, nossa, que ridículo, e hoje o negócio é um puta de um sucesso, várias pessoas gostam, várias pessoas usam. É isso, entende? Então, assim, ser selvagem é assumir que sim, eu tenho poder criativo e eu vou deixar ele transbordar, ele fluir. O que eu vou usar ou não é outra coisa, mas eu vou deixar o meu poder criativo fluir, tá? Não mais abafar ele, porque aí quando ele não acha por onde sair, ele recua e já era, né? Depois do ser selvagem, do ser sensível, do aceitar elogios, a gente precisa começar, né? Assim que a gente dá espaço para as coisas acontecerem, as coisas começam a acontecer. Se você não dá espaço para a sua criatividade, não vai acontecer nada, né? E aí, assim, o que é dar espaço para a criatividade? Uma das coisas que a criatividade gente, é jogo de cintura. Então, se você começa alguma coisa, né, que é o improviso, e você precisa ter criatividade ali para lidar com aquela coisa, fazer a coisa acontecer da maneira que você quer, é deixar a sua criatividade fluir. Se você não dá espaço, ela não tem por onde sair, né? Então, assim, é bem importante o passo começar. Não adianta a gente ter toda essa teoria e ficar só nisso, né? Não tem como. E aí, assim, para terminar essas dicas, a gente precisa alinhar 4 elementos básicos para manter a nossa vida criativa. Então, primeiro, o tempo. Então, a pausa criativa, a gente falou lá, né? Não dá para ter excesso de responsabilidade, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e querer ser criativo. O tempo. A sensação de inclusão. É aqui que eu falo da rede de apoio, né? Você não tá fazendo um negócio sozinho, excluída do mundo. Que seja uma pessoa te apoiando. Você já tem uma sensação de inclusão, né? Ai, mas eu preciso disso para fazer o negócio? Não, você precisa de apoio para fazer as coisas. Gente, já dizia a música, né? É impossível ser feliz sozinho em todos os sentidos, tá? Paixão para fazer a coisa acontecer, né? E sentir a potência que nós temos. Isso é bem importante também. Quando a gente se reconecta com a nossa energia feminina, e aí para mim, o primeiro passo, e é isso que eu trabalho aqui com vocês, é a reconexão através do ciclo menstrual, se conhecendo e sabendo dos seus ciclos, a gente tem a capacidade de parar, né? Então, você sabe ali que no seu pré-menstrual e no seu menstrual você vai estar um pouco mais devagar, né? E para que serve essa parada dentro da vida criativa? Para se concentrar e perceber exatamente o que está acontecendo em cada aspecto da sua vida, né? Os lobos, gente, isso eu achei muito interessante. Tanto que essa aula é inspirada num capítulo do livro Mulheres que Correm com Lobos. E ela fala no livro que, assim, os lobos, quando eles pressentem algum perigo, alguma coisa, eles ficam imóveis, né? Primeiro eles se concentram e ficam imóveis. Primeiro para perceber o que está acontecendo. Depois para saber o que eles vão fazer. Gente, eu achei ouro, assim. Então, assim, tá numa situação, e isso não só para criatividade, se você for pensar na nossa vida, entramos numa situação que é um redemoinho, primeiro olha, percebe, vê o que tá acontecendo e depois toma uma atitude. Isso eu achei, assim, incrível, né? E essa imobilidade, gente, por que eles acham, né, a resposta ali, o que eles vão fazer? E isso cabe muito pra gente. Essa imobilidade, né, o parar, permite que nós usemos os nossos 4 sentidos mais a intuição. Então a gente sente tudo, se a gente parar e perceber, a gente sente tudo e ainda intui, né? Coisa que o lobo não vai ter intuição. Então a gente já tá aí na vantagem, né?
E essa parada, essa imobilidade, traz pra gente a percepção de qual caminho seguir para recuperar, trazer de volta a nossa criatividade ou para começar a criar se a criatividade já está aí. Então, quando a gente se conecta com a gente, né, a gente começa a se amar novamente. E o que eu falei no comecinho da aula, a criatividade ela só se desenvolve com base no amor. Então, assim, você começa a se amar novamente, você começa a se respeitar novamente, a sua criatividade começa a achar espaço para fluir novamente e você tem o seu poder criativo de novo. Lembrando que quando eu falo de poder criativo, é poder de criar, o que quer que seja, tá? Eu vou terminar a aula com uma frase que eu já postei hoje, porque eu achei incrível, e eu vou falar aqui pra vocês de novo, que eu achei demais, que é: só por ser mulher, posso ser o que eu quiser. Eu achei demais essa frase, eu quero pôr um quadro aqui na minha parede, porque eu achei incrível. E é isso, né? Quando a gente reconhece as 1000 possibilidades, na verdade, as inúmeras possibilidades de criar e de ser o que a gente é, só por ser cíclica, parece que tira um peso da gente, né? Aula incrível, valeu, Fabiola. Então é isso, meninas, eu agradeço vocês. Semana que vem tem uma outra aula e um beijo e até a próxima. Nossa, eu nem perguntei, alguém tem alguma dúvida, né? Que grossa, professora, vocês querem falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Desculpa, gente. Um beijo e até.